Vamos lá, turma, de volta para mais um capítulo, capítulo 2 agora, que fala sobre distinção clássica entre igreja invisível e visível. Antes, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, você se inscreva no canal, deixa o seu joinha para nós aí e ative o sininho para você receber outros trabalhos que posteriormente nós vamos fazer. Nos ajude nessa parte aí divulgando o trabalho. Distinção clássica entre igreja invisível e visível. A igreja invisível, ela é o corpo de Cristo, sua noiva, sua plenitude. No Novo Testamento, ela se refere como corpo do Cordeiro. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Noiva, regozijemo-nos e nos alegremos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua noiva se aprontou. Apocalipse 19:7. A outra referência do corpo é a primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Plenitude, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o corpo, o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. Mas para somar mais alguma coisa, já falei isso em algumas aulas, a igreja, ela é planejada, criada, fundada e inaugurada. Está tudo isso na Bíblia. Ela é planejada no Gênesis, no capítulo 1, verso 26. Vai dizer, Deus falando aos homens, lá no céu, a um grupo talvez de anjo. Entendemos que estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é um outro estudo. Então, não vamos... E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem de Deus e semelhança de Deus. Também é um outro estudo, isso aí é uma outra oportunidade, a gente vai falar sobre isso. Então, ela é planejada em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ela é formada, ou ela é criada, em Gênesis capítulo 2 e o verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Lá ele façamos, não foi feito. E agora ele está dizendo, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ou seja, e fundada em Mateus 16, quando ele faz a abordagem a Pedro, faz uma pergunta a Pedro, Pedro responde a ele, e ele diz, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, ele está falando dele, esta pedra, porque nós, às vezes, não entendemos a gramática. Quando eu digo assim, ó, esta lapiseira é minha, esta lapiseira é minha. Agora, se fosse da minha esposa, essa lapiseira é da minha esposa. Então, este para mim e esse para o outro. Então, Jesus falou, sobre esta pedra, Pedro, está apontando para ele, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ela é fundada, fundação, base em Jesus Cristo, inaugurada em Atos dos Apóstolos, quando Jesus vai assunto ao céu, aí ele envia a plenitude do Espírito Santo do alto, e ali começa a igreja, inaugurada a igreja. Então, igreja somos nós, corpo invisível, corpo místico de Cristo. Paulo, numa das suas cartas, diz que Deus não habita em templo criado por homem. Ele não habita. Ele habita no altar que ele criou, que é a nossa vida. Então, eu preciso entender isso. Então, a igreja é invisível ao corpo místico de Cristo. Certa vez, uma irmã me perguntou qual a igreja que seria arrebatada. Eu falei, aquele irmãozinho lá da Batista, aquele irmãozinho lá da Assembleia de Deus, aquele irmãozinho lá da Universal. Ela me olhando, porque eu conhecia já a ideia dela com relação a isso, eu falei, irmã, a Bíblia nos ensina que todos aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro será salvo.
aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Então, eu tenho que entender dessa forma, porque a Bíblia nos ensina assim. B, os atributos da igreja invisível. Ela é una. Ela é indivisível. Só existe uma. Deus não tem duas igrejas. Aí tinha um irmão que falava umas coisas que depois eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. Que a gente tinha uma coisinha que a gente falava assim, ó, no arrebatamento, uma igreja vai subir e uma igreja vai ficar. Não, a igreja vai subir e o que ficar não é igreja. O que ficar não é igreja. Tá ok? Jesus só tem um corpo. Ele é uno, indivisível, não dá para dividir. Nós, homens, é que fazemos essas coisas aqui, nas nossas limitações. Universal. Quando a Bíblia fala da igreja universal, está falando dessa igreja corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Ela é universal, triunfante, ela é vitoriosa, uma vez que Cristo triunfou sobre a morte e o pecado e tornou possível a todos que nele crerem triunfarem sobre o mal, sobre o pecado, sobre o inferno e sobre Satanás. Ela é triunfante e perfeita. Nós lemos em Efésios, falando sobre isso, que ele procura a perfeição, a estatura de varão de Deus. Tá ok? Então, a igreja invisível são atributos que a igreja tem. De novo, eu vou falar, a gente não pode, eu fico muito triste, tenho comentado isso nos meus ensinos e não tenho medo de falar que um dos maiores problemas que passa-se o mundo, eu posso dizer o Brasil, não é político, não é de ordem econômica, não é. O problema do Brasil é a igreja. Porque se nós fôssemos igreja como a palavra de Deus nos manda ser, nós seríamos fortes e com a fortaleza que nós seríamos, nada nos ia impedir de crescer, de desenvolver aquilo que Deus mandou. Então, nós quando começamos a fazer escolhas, a fazer separações, nós vamos nos enfraquecendo. A palavra de Deus diz, não tenho certeza se é no livro de Provérbios, não tenho certeza, vai dizer que o reino dividido fica fraco, é mais fácil de derrubar. E o reino de Deus, infelizmente, se divide. Ah, porque eu não falo com aquele irmão que é de outra igreja, e não pode ser dessa forma. Eu ouvi uma palavra de um irmão de São Paulo, ele foi muito categórico no que ele falou. Quando alguns dizem que Deus trará de outro rebanho para o seu rebanho. Aí, como eu faço parte de uma igreja, não, ele vai trazer de uma outra igreja para a minha igreja, porque a minha igreja está certa. Não, ele falou que vai agregar ao rebanho dele, que é Israel, o outro rebanho, que somos nós, gentios. Achei do céu a definição desse irmão, bati palma para ele, fiz um comentário no que ele escreveu, porque foi do céu isso. Ele, em maneira nenhuma, ele fez distinção da igreja na terra. Todos aqueles que creem no nome de Jesus é servo de Deus. Tá ok? E tem outras coisas para falar, mas para não criar um escândalo. Porque tem gente que se escandaliza às vezes com a verdade. Então é perigoso nós falarmos determinadas coisas e depois temos que consertar. Então não, eu vou evitar, mas só dizer isso. Se nós fôssemos unidos como corpo místico, igreja indivisível, igreja universal, igreja una, igreja triunfante, igreja perfeita, a coisa seria diferente. Ele nos chamou para isso. C. Atributos da igreja visível. Falamos da invisível, agora vamos falar da visível. A igreja visível é a expressão no presente da igreja invisível, ou seja, eu represento como igreja visível a invisível. É composta de todos aqueles que em todo lugar confessam a verdadeira religião, que é a fé em Jesus Cristo. Deixa eu dar uma explicação rapidinho sobre isso que às vezes as pessoas não entendem. Alguém perguntou a Jesus, Senhor, qual é a verdadeira religião? Aí Jesus fala que é o amor. Só que o termo religião, lá no latim, que vem do latim, é religare, ou seja, religar. Nós só religamos
aquilo que está desligado. Então o homem estava desligado de Deus e veio alguém para religar ele a Deus. E esse alguém se chama Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho é que nos religa ao Senhor. Então, se você professa Jesus como tua religião, amém. Porque ele vai dizer nessa passagem, ou ele diz nessa passagem, que a verdadeira religião é o amor. Mas não é esse amor que as pessoas propagam, não. Não é esse amor que a gente vê por aí, não. Tá ok? O amor é uma coisa excelsa, é uma coisa excelente, é uma coisa, um sentimento incomparável. Porque o amor nos leva a fazer coisas que o nosso ego às vezes não permite. Mas o amor leva a gente a fazer. Tá? Acho interessante que nós usamos aquele versículo em Cantares de Salomão. As muitas águas não poderão apagar este amor. Meu irmão, aí você casou, porque isso faz parte do casamento, da cerimônia religiosa, a gente acha bonito. Aí vai, daqui a 5 anos, 10 anos, estão separados. Ué, acabou o amor? E lá atrás disse que não podia apagar o amor? Está falando do amor de Deus para conosco. Esse amor, as muitas águas não apagam. Ele sempre vai nos amar. Ele nos amou primeiro. Tá? Então a gente precisa definir isso. Eu tenho falado alguns alunos, até ficam meio assim cismado comigo, porque eu ensino coisas que outros ensinam diferente. No caso, interpretação bíblica. Aprendi na cadeira de aluno que chaves significa poder, autoridade, liderança. E eu sempre achei que chave era bênção, recebeu uma bênção material, um carro. Quer dizer, cada um tem a sua forma de entender e eu me proponho, dentro daquilo que Deus me mostra, que eu entendo pela Bíblia, eu procuro compartilhar com os meus ouvintes, com os meus alunos. Atributo da igreja visível. A igreja visível é a expressão do presente da igreja invisível. É composta, de novo, né? É composta de todos aqueles que em todo lugar professam a verdadeira religião, que é a fé em Jesus Cristo. É a casa e a família de Deus neste mundo. Nós entendemos, alguns falam que nós somos a Israel de Deus. Não somos. Israel, Adão saiu do plano e veio. Aí quando chega em Israel, Deus coloca Israel no plano religioso, que Israel seria o administrador da religiosidade da humanidade. Eles falharam nessa parte, aí ele chama os gentios agora. Claro que quem conhece a igreja desde o começo, a história da igreja, a igreja nasce judaica cristã. Judaica porque era formada de judeus, todos os discípulos, os seguidores de Cristo eram judeus, e cristã por causa de Cristo. No ano 70, na perseguição que houve em Jerusalém, a destruição de Jerusalém, pelo grande general Tito, está na história geral, eles se dispersaram e a igreja passa a ser, a partir daí, igreja cristã, e por causa da entrada dos gentios, ou os não-judeus, no corpo da igreja. Então a igreja, ela está sempre nessa mutação. A gente muda, mas Deus não muda. Então, é importante, todo crente verdadeiro que faz parte da igreja invisível vai querer fazer parte da igreja visível. Ou seja, se eu creio que Jesus é meu Salvador, eu de maneira nenhuma vou servi-lo na minha individualidade. Não dá para servir a Deus na individualidade. Eu preciso de um grupo de pessoas para compartilhar, para ter aquele calor humano, porque assim ele diz, eu sou membro. Então, do momento, se eu sou membro, eu não sou membros. Eu sou membro do corpo de Cristo. Então, tem alguns outros membros. Então, para se formar o corpo de Cristo, precisamos estar unidos. Ok? Organização da igreja visível. Ela se organiza através do cumprimento das leis vigentes no país, onde ela se encontra. Ou seja, toda igreja, ela precisa se organizar na lei do país. Não adianta. Viver clandestinamente não adianta, que é complicado.
é complicado. Propósito da igreja visível é cultuar a Deus, adorar a Deus. Só que existe uma diferença no cultuar a Deus como adoração. O texto a proposta do módulo é falar de cultuar a Deus no sentido de adoração. Cultuar a Deus faz parte da adoração, mas adoração fala de comportamento. Dependendo do comportamento que eu tenho no culto, eu estarei adorando a Deus ou não adorando. Mas o que você quer dizer com isso, professor? Eu quero dizer o seguinte, às vezes eu vou na igreja naquele âmbito de agradecer a Deus, de falar com Deus, de louvar a Deus. Não quero saber quem está do meu lado. Eu quero ter esse particular com Deus. Vai estar adorando a Deus. Mas tem vezes que nós vamos para a igreja, aí estamos olhando para as paredes, se limparam a parede, se está com teia de aranha, se o chão está limpo, se o banco que eu vou sentar está limpo, ou eu tenho que passar meu lenço. Aí eu começo a ver um monte de coisa. Quem deu a oferta, quem não deu, o cara que cantou bonito, o que não cantou bonito. Então, a adoração fala de comportamento. Eu tenho um costume de, quando chego na igreja, se alguém quer conversar comigo, eu falo com ele, vamos conversar esse assunto pós-culto, que eu vim para cultuar a Deus. É dessa forma. Então, esse cultuar a Deus como adoração é sublime. É sublime. Quantas vezes eu fui numa igreja, não sendo a minha, ia lá, ficava quietinho, mas era um barracãozinho. Um barracãozinho, e chegava lá, quando tinha chuva, eu sentava justamente no meu banco onde tinha a goteira. A goteira estava batendo, parecia que era o bálsamo de Deus na minha vida. Eu tribulado e o bálsamo de Deus caindo sobre a minha vida, e saia dali, sabe, recuperado, fortalecido, porque quando vamos cultuar a Deus, voltamos para casa de outra maneira. Porque a nossa alma tem sede de Deus. O salmista diz isso no Salmo 42. Tal qual o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus. Quando entrarei e cearei com ele. Nossa alma deseja a Deus. Esse coisa de buscar Deus é nossa alma, tá? Então, cultuar a Deus, no sentido de adoração, é realmente ir lá prestar a Ele, ter aquele momento só para Ele. Edificar seus membros, aí vem a educação. A igreja é composta de pessoas e suas famílias que se converteram a Jesus. Eles precisam de orientação e de edificação para que estes possam viver como cristão no mundo, a darem bom testemunho de sua fé em Cristo. Nós lemos no outro vídeo, em Efésios 4, né? Falamos de Efésios capítulo 4, sobre os dons que Deus nos dá. Deixa eu pegar de volta aqui, que eu desmarquei, saí da página. Capítulo 4 de Efésios. Ele diz, ele mesmo deu um como apóstolo, outros para profeta e outros para evangelista, e outros para pastor e doutor, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aí fala dessa educação, diz que a gente precisa, né, de Deus, porque eu tenho dito que a única forma de você se fortalecer, a conversão, ela é um processo. Às vezes a gente vai na igreja, aí, pô, vou continuar vindo na igreja, as pessoas se converteu. Ou umas igrejas não têm o sistema de levantar a mão, de dizer que quer aceitar Jesus, outras têm outra forma. Mas, às vezes a pessoa faz o propósito, levanta a mão, ou vai na frente, confirmando que está aceitando a proposta de Cristo, a salvação em Cristo, mas aquela pessoa está neófita, não entende nada das coisas de Deus, às vezes não sabe nem por que está ali na frente, ou se emocionou e achou bonito e foi lá na frente. Então precisa agora ter essa educação, a edificação fala disso. Jesus, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. O processo é longo. Eu fui pregar numa igreja e falei sobre libertação, falei, amados, eu sirvo a Deus há 38 anos, ainda estou no processo de libertação. Aí eles me olharam, como é que vai trazer um pregador na igreja que ainda está em processo de libertação? Aí eu expliquei para a igreja, o dia que eu for liberto, vocês vão estar lá no cemitério cantando, agradecendo a Deus a minha partida.
que eu estou liberto, não sirvo mais para esse mundo, então o melhor lugar para mim é no céu. Evangelizar o mundo. Jesus, ele quando foi assunto ao céu, ele disse, portanto, ficai em Jerusalém, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de toda autoridade, de todo poder, e depois ser-me testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia, tá? Até o confim da terra. Então, a palavra de Jesus para nós foi evangelizar. Quando Jesus estava pregando, alguém disse para ele, falou, Senhor, a multidão é grande e não temos o que comer. Eles não têm o que dar de comer para essa multidão. Aí Jesus falou assim, não tem alimento, falei, dai voz de comer. Isso aí é uma mensagem implícita, tem uma mensagem implícita que é nós, igreja, nós que conhecemos as verdades do Evangelho, precisamos dar esse Evangelho como comida para o sedento, para a alma sedenta. Então, um dos atributos da igreja visível é evangelização. Tem os cultos, tem os cultos ao ar livre, tem tudo isso para fazer isso. Também faz parte do atributo, um tempo atrás eu achava que não, mas na medida que eu vou lendo, na medida que eu vou aprendendo, eu estou vendo que realmente faz parte. Atender os pobres é a beneficência. A igreja tem uma missão de ação social. Primeiro, os da fé, segundo a palavra. E ainda que não lhe seja impossibilidade atender a todos, não praticamos boas obras para a salvação, mas sim porque somos salvos, devemos praticá-la para a honra e glória de Deus. Ou seja, o Paulo, numa das suas cartas, diz o seguinte, se posso fazer o bem, não faço, eu peco. Uma coisa é eu ter condição de socorrer. Outra coisa é eu querer socorrer e não ter condição. É diferente. Mas nós fomos chamados para atender. Ou seja, um mantimento, um remédio, uma conta que a pessoa não pôde pagar, vai ficar sem luz ou sem gás. Nós fomos chamados também no sentido da beneficência. Isso está em Atos capítulo 6, na separação dos diáconos. Que os gregos, os de fora, via que os pobres não eram atendidos, as viúvas não eram atendidas, e isso estava soando mal. Muito mal nos ouvidos da igreja, dos apóstolos. Aí eles se reuniram e acharam por bem separar 7 homens de boa reputação, de bom testemunho, e colocar eles nesse excelente negócio. O diaconato, a Bíblia chama de excelente negócio, aonde eles vão assistir essas pessoas, os pobres, necessitados, fazer coletas. Isso tudo aconteceu na igreja primitiva com esse foco da beneficência. Nós fomos chamados para estender a mão, nós fomos chamados para dar o ombro. Uma igreja, eu acho interessante, o nome do ministério é Ombro Amigo. O ombro para quem precisa chorar. O bom conselho. A beneficência, ela abrange muitas áreas de nossa vida. Muitas áreas da nossa vida. Eu, por exemplo, quando eu operei, teve pessoas na minha casa que, meu irmão, o que você precisa? Que eu trabalho por conta própria, estava sem trabalho, e viram minha necessidade. O que você precisa? Aí um trouxe um remédio, o outro trouxe um valor em dinheiro para me dar pagar alguma coisa. Cada um ajudou, porque faz parte das responsabilidades, dos atributos da igreja visível. E detalhe, Jesus falou que a gente tem que dar com a direita e a esquerda não vê. Jesus falou isso. Dê com a direita e a esquerda não vê. Eu não preciso colocar no outdoor. Eu fico interessante, nesse momento que nós estamos passando aí de pandemia, tem um canal que o apresentador do jornal fala que a gente não pode estar fazendo selfie e tal, mas a dona do canal faz propaganda direto, eles entregando cesta básica. Não precisa isso. Não precisa isso.
Não precisa isso. Então a gente tem que entender que um dos atributos da igreja visível, da igreja organização, é atender os pobres. Administrando a igreja visível. Administrar é a um só tempo prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. A igreja visível, a organização precisa disso. Precisa da administração. Se não tiver, a gente vai ter problema. Até qualquer tipo de trabalho da igreja, a gente tem que parar nesse ponto que é a administração. Prever é preparar-se para o futuro com a necessária antecedência através de programas de ação. No momento, vai ter igreja que está fechada, que está tendo problema, porque não tinha um caixa, alguma coisa aguardada e está tendo dificuldade. Sei até de igreja que socorre igreja. Sei até de igrejas que socorre igreja. Pastores socorrendo pastores. Por causa disso aqui. Precisa prever. Tá? Tudo precisa prever. É pré-determinado um curso de ação. Jesus ensinou que melhor construir sobre uma rocha que sobre a areia. Ela diz que tudo a gente tem que planejar, prever. Organizar. Planejamos, vamos organizar. Reunir meios e recursos materiais e humanos, distribuindo racionalmente de tal forma. Ou seja, organizei quem vai fazer, quem vai deixar de fazer, o que vai acontecer e comandar. É determinar as providências a fim de que toda a organização funcione. Isso é o líder que determina. Coordenar já pode ser uma pessoa separada pelo líder. É manter organismos em funcionamento homogêneo. Por exemplo, tem um líder e tem as suas áreas da igreja, os seus departamentos na igreja. Né? Algumas igrejas chamam de departamento. Tá? Aí tem lá a mocidade, tem lá as irmãs, tem lá assistência social. Cada área tem que ser coordenada. Então, coordenar para que ele funcione. E controlar. Avaliar e regular o trabalho em andamento e acabado. Não adianta eu desenvolver um trabalho, fazer um trabalho, se eu não tiver o controle. Eu tenho dito para algumas pessoas que tudo que eu faço com relação à igreja, tem um retorno. Tudo. Até para me atender os pobres. Às vezes você atende os pobres e aquela pessoa que não gostava da igreja, tinha alguma coisa contra a igreja, é justamente a igreja que vai socorrer. Porque Deus faz isso. Eu tenho um exemplo aqui na minha rua. Eu fui trabalhar na casa de uma pessoa aqui na minha rua e na frente da casa dela tinha um moço que se converteu. Só que ele era envolvido com drogas, tinha alguns maus hábitos. E quando eu fui na casa dela, eu falei, e aí? Ó, apontou para a casa do moço, falei, isso aqui é um enganador, está enganando todo mundo, está enganando o pastor. Eu poderia até defendê-lo, mas eu acho, nessa hora, que é o dia a dia que vai responder a pessoa. E talvez um ano depois, algum tempo depois, eu via ela chamar ele, aquele moço que ela disse que estava enganando todo mundo, e ir na casa dela orar. Então, é resultado do trabalho. Tudo é resultado do trabalho. Então, eu preciso avaliar e regular o trabalho em andamento e acabado. Eu preciso ter isso. Porque eu estou administrando a igreja invisível, o templo, a organização. A organização. Não o organismo, mas a organização. Então, eu preciso ter esse cuidado quando for fazer essa distinção. Ok? A igreja como a invisível são várias. São várias. São muitas denominações. Muitas. Não poucas. Mas a igreja invisível é só uma. Somente uma. Somente uma. Não existe duas. Tá? Então, guarde isso. E eu vou parar por aqui nesse capítulo 2, porque esse capítulo 3 vai me tomar muito tempo. Capítulo 3 vai falar sobre igreja cristã e sua estrutura. Nós vamos entrar agora propriamente na administração da igreja.
falar de organograma, departamentos, vai falar sobre isso. Então, não esqueça de assinar o canal, de dar o seu joinha e ativar o sininho, tá ok? Deus abençoe. Daqui a pouco a gente volta com outro vídeo para dar continuidade a esse estudo do módulo de administração eclesiástica e direito eclesiástico. Precisamos ter isso em nossas igrejas. Amém.